Graça e paz. Ainda tem corações aí sedentos? Amém? Se tiver corações sedentos e abertos, o Espírito Santo ainda quer encher o seu coração nessa noite. Amém? A palavra de Deus fala que o Senhor está à porta e bate. Se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e vai cear com você. Nós estamos comemorando a nossa festa de Pentecostes. Amém? Fala para quem está do seu lado, nós estamos em Pentecostes, querido. Assim, que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Deus colocou uma palavra no meu coração. Ela já foi lida aqui no começo. Já foi falada no louvor. Então significa que é para você receber mesmo essa palavra. Amém? Vai ser ministrada pela terceira vez só hoje aqui. Então que você possa estar com seu coração aberto para receber. Amém? Quer que você feche seus olhos mais uma vez? Quero orar por você. Pai, que o Senhor possa encontrar aqui, Deus, corações abertos. Que a Tua palavra possa trazer luz. E o Senhor tenha respostas para aqueles que precisam de respostas. Que o Senhor traga cura para aqueles que precisam de cura. Que o Senhor traga provisão para aqueles que precisam de provisão. Que o Senhor traga unção para aqueles que desejam unção. Que o Senhor traga poder para aqueles que desejam poder. Tua palavra é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Aquieta agora a nossa alma, que o nosso coração, nossa mente esteja cativa ao Senhor, nosso coração aberto, e que o Teu Espírito possa completar tudo aquilo que Ele já começou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 1. Quero mais uma vez pedir desculpa aos nossos irmãos. Nosso projetor aqui deu um probleminha ontem, não deu para comprar a peça hoje, mas em nome de Jesus, domingo que vem, estará tudo normal, amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo número 1. Nós vamos ler o versículo 3 até o versículo 5. Atos dos Apóstolos, primeiro livro aí depois dos Evangelhos, depois de João, né? Capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5 e depois o versículo 8, amém? Eu queria que você prestasse muita atenção nesses versículos. Diz assim, versículo 3: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém? Querido, nós vamos ler 3 textos. O primeiro é esse. Depois nós vamos ler os outros. Pentecostes significa
50º dia, 50. Era uma festa que era comemorada, como o pastor Ricardo falou ontem, era comemorada pela colheita. E por que era o 50º dia? Porque ela era comemorada 50 dias após a Páscoa, que é o que nós estamos vivendo esse fim de semana. Nós estamos 50 dias após a Páscoa. Não sei exatamente qual dia que foi a Páscoa, foi em março, né? Mas nós estamos comemorando Pentecostes nesse fim de semana, porque são 50 dias após a Páscoa. Então, quando chegava 50 dias após a Páscoa, eles tinham a festa de Pentecostes para comemorar, para festejar pela colheita, pelo trabalho que eles tiveram e a recompensa, o lucro que eles tiveram da plantação que eles faziam. E aqui, esse livro de Atos, ele começa falando que Jesus, o versículo 3 que nós lemos, que Jesus, depois do seu sofrimento, ou seja, depois que ele morreu e ressuscitou, ele apareceu e ficou para alguns discípulos durante 40 dias. É importante você entender o contexto de tudo que aconteceu. Jesus estava durante 40 dias, ele apareceu, após ter ressuscitado, ele apareceu para alguns discípulos. E a Bíblia fala que nesses 40 dias, olha como nós somos incrédulos, né? Nesses 40 dias, ele estava mostrando que ele estava vivo. Ele apareceu para as pessoas, para mostrar, olha, eu ressuscitei. E nesses 40 dias, ele estava ali demonstrando que ele estava vivo. E nesses 40 dias, nessa conversa com os discípulos, ele falou assim, olha, lembrem-se, tem uma ordem para vocês. Ele falou assim com os discípulos, tem uma ordem para vocês, não saiam aqui de Jerusalém até que se cumpra a promessa. Ele vai falar assim, olha, vai ser derramado, qual que era a promessa? Vai ser derramado sobre vocês o Espírito Santo. Quantos aqui creem em um Deus que cumpre todas as promessas? Amém? Você crê nisso, que Deus cumpre todas as promessas? O Senhor tinha prometido, ele fala assim no versículo 5, olha, João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí eu pergunto para vocês, mas qual a finalidade deles serem batizados pelo Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo? Então o versículo 8 que nós lemos também fala assim, olha, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Então, para que era o revestimento do poder? Para que eles fossem testemunhas. O revestimento de poder, a descida do Espírito Santo, eles serem cheios do Espírito Santo, não era para eles saírem fazendo graça, não era para eles, agora eu estou cheio do Espírito. Não, é para que eles fossem testemunhas daquilo que Jesus já tinha feito na vida deles. Amém? Está dando para entender? E a Bíblia vai e fala, que é o outro texto que eu quero continuar lendo, em Atos ainda, capítulo 2, um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Então os irmãos entenderam que Pentecostes era uma festa. Capítulo 2, versículo de 1 a 4 diz assim, chegando o dia de Pentecostes, ou seja, chegando o dia da festa, o 50º dia, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Quando de repente, veio do céu um som
como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Você pode dar um glória a Deus? Sabe por que a gente precisa dar um glória a Deus aqui? Porque cumpriu a promessa. A promessa era qual? Não saiam de Jerusalém, porque dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. E aí eles obedeceram, estavam na festa. O pastor Denilson até falou aqui no começo, leu o texto que eu ia ministrar. E eles estavam na festa, todos reunidos, todos orando, todos buscando o Senhor. Eles tinham uma promessa. Quando você tem uma promessa, você não crava a hora que ela vai chegar, sim ou não? Você tem o quê? Uma promessa. Se Deus prometeu algo, querido, pode acontecer quando você sair lá fora, mas pode acontecer daqui 40 anos. Amém? Poucos amém, né? Legal acontecer agora. Mas eles tinham uma promessa. Mas quando eles estavam juntos, eles estavam orando, todos buscando o quê? O cumprimento da promessa. E aí, sabe o que aconteceu? Que quando eles estavam assim, ó, eu fico imaginando, eu já imaginei, no meu mundo de Bob, eu já imaginei muitas vezes assim, ó, como se tivesse, aquele lugar fosse como se a gente tivesse aqui, ó, reunidos aqui, juntos. Imagina todos nós aqui orando pela mesma coisa. Já pensou nisso? Todos nós aqui orando pelo mesmo sentido, pelo mesmo pedido. A Bíblia fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia fala que quando eles estavam lá, eles não sabiam o que ia acontecer, mas de repente o céu se abriu, a sua voz. De repente, veio um som como de um vento impetuoso, encheu toda aquela casa, e todos, querida, a Bíblia fala que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Quantos aqui têm promessas? Deixa eu te dizer algo. De repente Deus pode alcançar a nossa vida hoje. Se nós buscarmos, se nós orarmos, se nós nos empenharmos, se nós estivermos com o mesmo propósito, de repente nós podemos ouvir um som como de um vento impetuoso. E todos nós sermos cheios do Espírito Santo, para que possamos ser as testemunhas daquilo que Cristo tem feito em nós e através de nós. Mas, querido, sabe qual que é o interessante desses discípulos? É que eles estavam desejando o cumprimento da promessa. A expectativa deles que a promessa se cumpriria, querido, fez toda a diferença, porque eles estavam num lugar de festa aí, e falam que eles estavam ali todos com o mesmo, empenhados na mesma coisa. E quando de repente eles ficaram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a testemunhar, o próximo capítulo, se você ver, fala que depois que eles foram cheios, Pedro fez uma pregação, que se converteram 3.000 pessoas. Sabe quem que pode fazer isso, querido? Somente aquele que está cheio do Espírito Santo.
Pedro foi, aqueles homens, eles foram tomados e eles foram tão cheios do Espírito Santo. Imagina, numa pregação, 3.000 pessoas se rendendo ao Senhor. Homens que foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia tem um texto que fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que batizou aqueles discípulos naqueles dias, é o mesmo Espírito que habita dentro de mim, dentro de você. Você recebe isso? Você crê nisso? Mas tem uma coisa interessante, que apesar de Pentecostes ter ficado conhecido como esse dia sobrenatural, ficou marcado como a descida do Espírito Santo, ficou marcado por aqueles homens terem sido plenamente cheios do Espírito Santo. Dia após dia, é preciso renovar isso na nossa vida. E é isso, meu irmão, que às vezes pega. Porque a maioria de nós aqui, um dia teve essa experiência de ser tomado pelo Espírito Santo. Denilson conta aqui direto que ele foi tomado do Espírito Santo no quarto dele. Se eu der oportunidade aqui para testemunhos, outras pessoas vão falar assim: nossa, eu estava orando, foi um dia aqui na igreja, foi dentro do ônibus, não sei o que, não sei o que. Um dia eu fui tomado, e eu tenho certeza que todos nós um dia aqui fomos tomados pelo Espírito Santo, fomos cheios do Espírito Santo. Mas quem aqui já encheu um tanque de gasolina? Quem aqui chegou no posto e falou assim: completa? Hoje em dia está difícil, pouco levantar. Mas quando você chega no posto, eu dei esse testemunho aqui uma vez. De novo, tem muita gente nova. Uma vez eu troquei de carro num dia, e o carro estava novinho. E o carro era 1.0 novo. E eu passei no posto, completo. Todo feliz, completa. Aí o cara, não lembro quanto pediu. Sei que peguei o carro, lembro como se fosse hoje. Eu estava indo fazer o casamento do Ebinho e da Marina. Lá em Betim, estreando o carro na estrada, tanque cheio, arrumado. Estava alinhado, estava feliz da vida e tal. E eu fui fazer o casamento lá no final de Betim, lá em Vianópolis. Quase Esmeraldas foi o casamento dele. Fui com o carro, tal. Voltei. Vim para a igreja no domingo, voltei, e nada do ponteiro que estava cheio não descia. Eu falei: cara, esse ponteiro está estragado. E continuei andando. Depois eu pensei assim: não está estragado, não, esse carro que é bom mesmo. É econômico, ainda para esse carro novo, 1.0, vou rodar até. Meu irmão, esqueci daquilo. Saí andando de carro, Quando pensa que não, ao passar dos dias, eu escuto. Tim! Quando eu olhei, acendeu uma luz laranjada no painel. Escrito: reserva. O meu tanque que estava cheio, na medida que eu fui passando os dias, sem colocar mais, o que aconteceu? O que vai acontecer com todos os carros aqui? Graças a Deus que fez esse barulhinho, senão ele ia parar comigo, que eu nem estava nem. Pentecostes foi um dia que aqueles discípulos foram tomados. Um dia você foi tomado, um dia você foi cheio, um dia você recebeu a plenitude do Espírito na sua vida. Mas infelizmente, muitos de nós
paramos de abastecer o nosso espírito. E é sobre isso que eu quero ministrar no nosso coração nessa noite. O Espírito Santo quer reabastecer o seu espírito nessa noite. O Espírito Santo quer reabastecer a comunidade do caminho. O Espírito Santo quer reabastecer você que há muito tempo não abastece o seu tanque. O Espírito Santo quer renovar você que há muito tempo não faz aquilo que você fez quando você foi tomado. Porque quando nós aceitamos Jesus e somos tomados pelo Espírito Santo, a gente vive aquela intensidade. A gente quer só orar, quer ler a palavra, a gente quer. Ou talvez você que está aqui nessa noite ainda não teve essa experiência de ser cheio do Espírito Santo. Olha, eu quero te dizer, se você desejar e abrir o seu coração, o Espírito Santo quer encher a sua vida. Mas você que está andando na reserva, ou você que está da metade do tanque para baixo, Deus quer encher o seu tanque nessa noite. Deixa o Espírito Santo encher o seu tanque nessa noite. Como? Como que eu vou encher meu tanque? Último texto que eu quero ler. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Enquanto eu vou ministrando, você vai deixando fluir aí dentro do teu espírito. Deixa o Espírito Santo já ir te lembrando. Deixa o Espírito Santo já ir ministrando no seu coração. Deixa o Espírito Santo ir fluindo dentro de você. Efésios capítulo 5, versículo 15. Nós vamos ler do 15 até o 21. Diz assim. Efésios capítulo 5, versículo 15. Algumas Bíblias têm um título. A minha está assim, vida em comunidade. Versículo 15 diz assim: tenham cuidado. Olha o que o Senhor está falando, querido. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Antes de continuar aí, fala ao seu irmão, toma cuidado. Fala com ele assim, cuidado com a reserva. Voltando, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Parece os dias de hoje, né? Dias maus. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18. Não se embriaguem, ou não sejam dominados pelo vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo e sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. Olha que texto lindo. A Bíblia é tão clara. A Bíblia fala assim, olha, alguém aqui já viu uma pessoa embriagada? Já, né? Todo mundo. Pessoa quando está tonta, querido, ela fica embriagada ali, ela fica o quê? Ela fica dominada pelo aquilo que ela ingeriu. Ela fica dominada ali pelo vinho ali, ela fica cambaleando ali, fica tudo. Graças a Deus, eu nunca tive essa experiência, mas imagino que deve ser uma experiência muito ruim.
O negócio deve ser tão ruim que o cara bebe e faz careta. Outro dia eu vi o cara lá, bebeu uma pinga e fez uma careta. Eu falei, cara, como que... Mas a Bíblia fala assim, olha, não seja dominado. Não embriague, não seja dominado pelo vinho. Ao contrário disso, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Ou seja, ele está falando ali, ao invés de você ser dominado pelo vinho, ao qual causa libertinagem, seja dominado pelo Espírito. Seja cheio do Espírito. Amém? E a Bíblia é tão boa que ela fala como que você vai se encher do Espírito. Nos próximos versículos ele fala, olha, não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí o próximo versículo fala assim, como que nós vamos nos encher do Espírito? Primeira coisa, cantando cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, cantando cânticos que saem do coração. Oh! Salmodiando ao Senhor, cantando cânticos espirituais. Quando você faz isso, querido, o Espírito de Deus vai te enchendo. Talvez você ainda não teve essa experiência, mas olha, a palavra está trazendo luz ao seu coração nessa noite. Você pode perguntar assim, mas como que eu vou me encher do Espírito? No seu dia a dia. Ao invés de você reclamar, ao invés de você acordar já preocupado com tudo, ao invés de você ficar naquela correria, você ter a oportunidade que durante o dia, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E o Espírito Santo vai te enchendo. E aí no meio lá aí você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o Espírito Santo vai te enchendo. Os cânticos espirituais, no meio do negócio, você que já teve essa experiência aí, Senhor, o Espírito vai te enchendo, renovando a sua vida. Eu todos os dias desço, todas as manhãs, segunda, quarta e sexta eu desço, 6 horas eu desço a rua. Estou indo praticar meu exercício físico, eu desço a rua ali, coloco uma música no celular e venho descendo a pé. E aquilo ali, o Espírito Santo vai enchendo meu coração. Eu fiz esse propósito, vou descer essas ruas aqui orando em línguas. E eu vou orando, o Espírito vai me enchendo. Aí de vez em quando eu paro e falo, olha, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Tua misericórdia é maior do que os céus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Senhor. De manhã apresento a Ti a minha oração e espero com esperança. E eu vou salmodiando o Senhor e o Espírito Santo vai tomando a minha vida. Você pode ter essa experiência também. Não sou eu que estou ensinando isso. É a palavra. Enchei-vos do Espírito, salmodiando ao Senhor, cantando cânticos espirituais, vindo do coração. E às vezes eu trabalho dirigindo, às vezes estou dirigindo, quando estou parado no trânsito, meu som está ligado. Eu estou ainda, outro dia eu estava ainda, que a figueira não floresça. Você também pode, querido. Todavia me alegrarei, Senhor. Estava passando um momento difícil, eu veio esse texto no meu coração e eu comecei a cantar lá.
ainda que a figueira não floresça e não haja vide nos campos, todavia te adorarei, te louvarei. E o Espírito Santo vai trazendo esperança no nosso coração. O Espírito Santo vai enchendo a nossa vida. Quantos querem ser cheios? Você pode fechar os seus olhos? Que assim, ao vivo, começa a salmodiar o Senhor. Começa a fluir um cântico aí do seu espírito. Começa a reabastecer agora já. Talvez você não sabe, começa a dizer: Senhor, Tu és santo, santo, santo. Santo, 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 Senhor. Começa a dizer: Espírito Santo. Bem-aventurado, bem-aventurado. Louvai ao Senhor, grande é o Senhor na cidade do nosso Deus. Você pode simplesmente deixar fluir, deixar o Espírito Santo já enchendo a sua vida. Esquece um pouco os problemas. O salmista fala assim: ora, de manhã eu oro ao Senhor e aguardo com esperança. Nós podemos começar o dia, nós podemos ir dormir sendo cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus fala assim: aos seus amados Ele dá até enquanto dormem. Enquanto você descansa nele, o Espírito Santo vai enchendo a sua vida. Você que ainda não teve essa experiência, é só você falar assim: Espírito Santo, eu te quero. Deixa o Espírito Santo fluir. Quando você vai se enchendo do Espírito, a sua alma vai se aquietando. Sua ansiedade vai baixando. Enchei-vos do Espírito, salmodiando. Aleluia. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Espírito Santo. Aleluia. Vamos continuar aqui. Depois que ele fala assim, olha, cantando cânticos espirituais, ele fala, olha, enchei-vos do Espírito, salmodiando ao Senhor, cantando cânticos espirituais. Depois ele fala, sabe como que você se enche do Espírito? O próximo versículo fala assim, olha, dando graças a Deus Pai por Jesus Cristo. Sabe o que significa isso, querido? Deixa eu te falar, um coração grato ao Senhor, ele é um coração cheio do Espírito de Deus. Quando você tem a oportunidade de agradecer ao Senhor, quando você tem a oportunidade de falar, Pai, obrigado, aqui lá, querido, o Espírito Santo vai enchendo a sua vida. Sou eu que estou falando? Não, é a palavra. O texto que nós acabamos de ler, dando graças a Deus Pai, por Jesus Cristo. Sabe quando você dá aquela freada, em vez de você freia o carro, em vez de você xingar, você fala, ô Senhor, obrigado, o Senhor me livrou de ter batido. Que lá o Espírito Santo fala assim, opa. Ô Senhor,
Meu ônibus passou, não, o motorista não me esperou, Senhor, obrigado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. São chamados segundo o teu propósito. Perdi esse, mas vai vir outro. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor está no controle de todas as situações que eu passo. O Espírito Santo vai, diga comigo, vai me enchendo. Diga comigo, fala assim, o Espírito Santo vai me enchendo. Quantos querem ser cheios? Dando graças a Deus por Jesus Cristo, é um meio de você se encher do Espírito Santo. Terceiro e último, ele fala assim, olha, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O amém diminuiu agora. Sabe o que é sujeitar uns aos outros? É você se colocar como menor, se colocar como servo, é você servir. Sujeitar uns aos outros, a Bíblia fala, olha, não ache além daquilo que você é. Pelo contrário, os que estão de pé, cuidado para que não caiam. Sujeitar uns aos outros, querido, é você ouvir uma opinião, é você servir alguém. Sujeitar uns aos outros, querido, é você ouvir a palavra do seu líder, mas ouvir a palavra do seu irmão que se converteu ontem e falar, cara. Sujeitar é obedecer. E a Bíblia fala, sujeitar, querido, é quando você está em casa e fala, seu marido fala uma coisa, ou sua esposa fala uma coisa, você ter a paz de se sujeitar. Quando você vai se enchendo do Espírito, querido, a Bíblia fala no livro de Gálatas, que o Espírito tem um fruto, e esse fruto é dividido em 9 partes, e é um fruto que é como se fosse uma mexerica só que tem os 9 gomos, e fala, olha, quando você está com o Espírito, você vai dar um fruto que é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você está cheio do Espírito, querido, esse fruto do Espírito exala na sua vida. Quantos querem exalar amor? Quantos querem exalar alegria? Quantos querem exalar paz? Quantos querem exalar benignidade, bondade? Quantos querem exalar mansidão? Quantos querem exalar domínio próprio? Diga amém. O amém aí teve um que diz amém. É o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo, sim. É sim. É sim. Quando o Espírito Santo nos enche, querido, nós exalamos amor, alegria, paz. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe o que é temor de Cristo? É você levar Cristo a sério. Temor de Cristo não é, esse temor de Cristo aqui não é você ter medo de Cristo. O temor de Cristo aqui é, leve Cristo a sério. Leve Jesus a sério. Leve o que Ele fez por você a sério. Leve o que Ele está falando com você nessa noite a sério. Leve a oportunidade que Ele te deu a sério. Pare de brincar com aquilo que Cristo fez por você. Sabe uma coisa que chamou minha atenção nesse primeiro texto? Que a Bíblia fala que Jesus teve que ficar 40 dias mostrando que Ele estava vivo. No temor de Cristo, leve Jesus a sério. Pense no que Ele fez por você. Pense
aquele sangue que foi derramado para salvar você, para me salvar. E para hoje nós estarmos aqui tendo a oportunidade de ouvir Ele falar conosco. E quando nós fazemos essas coisas, o Espírito Santo está enchendo a nossa vida. O nosso tanque começa a ser cheio. Quantos querem o tanque cheio? Amém? O tanque começa a ficar cheio, fica cheio, fica cheio. E a Bíblia fala assim, olha, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão. O Espírito Santo, além de encher a sua vida, sabe o que vai acontecer quando você continuar a buscar? Quando você continuar a buscar, quando você, o pastor Ricardo falou aqui ontem, quando você perseverar, quando você, talvez você é como eu, está velho de igreja. A gente que é velho de igreja, às vezes a gente fala assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Sem gasolina o seu carro não vai andar. Seja ele o carro do ano que se converteu ontem, ou seja ele um Fusquinha 7.4. Um carro 0 quilômetro, uma Mercedes, uma sei lá, nem BMW. Uma BMW, pode ser o que for. Sem gasolina ela não anda. Mas um Fusquinha 74 com o tanque cheio, ele vai longe. Pegou? Pegou no seu coração? Uma BMW sem gasolina, ela não vai em lugar nenhum. Mas um Fusquinha 74 com o tanque cheio, ele vai longe. Você pode, talvez, estar vivendo de aparência. Você pode estar uma BMW por fora. Mas você está vendo um Fusquinha 74 passar ao seu lado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você está em Pentecostes. E o Senhor quer encher o seu tanque nessa noite. Amém? Fica de pé. Não perde a oportunidade. Amém? Feche seus olhos. Vamos encher esse lugar aqui de adoração.